Filosofia Espírita, volume 20. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Com aquela emoção que o autor soube despertar em nosso coração, estou prefaciando este volume, esperando que a caridade desses 20 volumes inspirados em O Livro dos Espíritos se derrame em todos os corações, e que o meu não fique esquecido dessas bênçãos de maior entendimento. Este é um trabalho de fôlego, é a persistência nas coisas nobres. A têmpera de Miramês é sobremodo elevada, e a sua obediência às lides evangélicas é de espantar os próprios doutos, que às vezes os esfriam em se falando nos reinos do amor e na existência dos espíritos. Tive a honra de prefaciar essa obra, que ajuda a colocar o Livro dos Espíritos no lugar que ele merece. O seu destaque é gratidão, porque o Livro dos Espíritos foi uma luz dos céus para iluminar o mundo teológico que, de alguma forma no futuro, irá beber a água dessa verdade, e é bom que esteja bem esclarecida, facilitando a compreensão de seus leitores. Em relação ao Espiritismo, nós nos lembramos de Gamaliel, quando advertiu os israelitas, dizendo: se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Atos 5:2.38,39. Os 20 volumes de Filosofia Espírita são uma sequência de luz, que harmoniza e acalma as interrogações dos que desejam saber mais acerca das leis espirituais. Vamos ler esses livros e meditar sobre seus conceitos, que Jesus, o Divino Mestre, nos ajudará a entendê-los melhor. Miramês tem uma virtude singular, fazendo crescer a doutrina dos Espíritos, e a de mostrar Jesus em todos os seus escritos, com propriedade. Ele tem a alegria de se lembrar do Mestre nas suas exposições sobre a verdade, e a luz se faz nessa hora, porque doutrina espírita sem o Mestre dos Mestres torna-se sem a fonte onde é gerada a própria vida e onde nasce o amor. Não podemos esquecer aquele que nos acompanha desde o princípio das coisas, que nos estimulou no despertamento da razão, que nos mostrou o céu e a esperança, que renunciou às esferas resplandecentes para pisar conosco no mesmo chão e dar exemplos enobrecidos do amor e da caridade. Se a doutrina espírita cresce no Brasil de forma grandiosa, na mesma feição evangélica, é por causa da sustentação dos livros. Eles circulam nesta nação como alimento para as almas, que se esforçam para mudanças, contrariando velhos condicionamentos, por vezes travando lutas ingentes na intimidade. Pedimos a Deus que ajude todos esses companheiros nessas transformações, e que abençoe os espíritos que estão servindo de agentes dessas comunicações, revelando meios e ampliando condições de maior compreensão sobre a verdade. Chegou a hora em que todos são chamados e escolhidos para a luz de maior relevância espiritual. Se já praticas a caridade, procura outros ângulos para exercê-la, pois ela verdadeiramente é o agente maior de possibilidades sem conta de servir, ajudando-te a encontrares a verdade dentro do coração. Se o amor salva, por que cruzar os braços ante essa necessidade de amar, como Jesus nos ensinou? No prefácio desta obra vai todo o nosso sentimento de irmão que tem muita carência de Jesus no coração, e pedimos a Deus que nos ajude a ajudar no que toca à verdade e à alegria de servir. A Miramês, que Deus e Cristo abençoem seu coração, hoje e sempre, é a rogativa do servidor que pede serviço a Jesus, como sendo um prêmio para o seu coração. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 25 de dezembro de 1987. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 970, o sofrimento dos espíritos. O sofrimento dos espíritos inferiores consistem nas consequências do desrespeito às leis naturais, aquelas que marcam a harmonia da criação. Assim, elas são variáveis. Somente depois da vivência, pelos canais da dor, é que as almas despertam no rigor dos padecimentos,
reconhecendo que a obediência a ser-lhes é o melhor caminho na conquista da sua paz de consciência. Deus, sendo onisciente, fez todos os espíritos assim, sabendo que iríamos passar por esses caminhos, para o devido aprendizado. Os espíritos puros não sofrem, somente têm alegrias das mais apuradas, nascidas da vivência nas diretrizes que o Criador traçou para a felicidade de todas as criaturas. A vinda de Jesus Cristo foi um ato de misericórdia de Deus para a humanidade. Ele trouxe e entregou a todos os povos o seu Evangelho, força educadora em todos os rumos, e o mundo já conhece de sobra a sua eficácia. Os espíritos superiores são reconhecidos como tais, pelo seu procedimento ante a vida. Eles têm maturidade, e para chegar onde se encontram, somente o fazem pelas vias do tempo. Qual a massa para fazer o pão, é necessário tempo para a fermentação indispensável. Que fazer com os espíritos inferiores nos seus sofrimentos? Trabalhar com esses irmãos com paciência, orando por eles e dando-lhes exemplos de fé, de confiança, de solidariedade e amor. Por que tolerar? Porque os benfeitores espirituais que os assistem passaram pelos mesmos caminhos. A inferioridade induz os espíritos inferiores às paixões desregradas, ao ciúme, ao egoísmo, ao orgulho, à violência, enfim, à ignorância filha da infância espiritual, capaz de levar a alma aos maiores sofrimentos. As almas são torturadas pelo que ainda não adquiriram, do modo que os espíritos superiores conquistaram. No entanto, isso tudo passa, e o amanhã nos mostrará que, sendo todos filhos de Deus, Ele não nos deixa órfãos. Somos todos herdeiros da divina felicidade. A consciência, com o tempo, torna-se um celeiro de paz que nunca se perturba. Deus fez as consciências para servirem de sua morada, e Cristo não deixa de aparecer por lá, como o sol, na obediência ao Criador. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Lucas 5:39. O espírito amadurecido pelo tempo, tem em seu celeiro de conhecimentos o vinho divino. As suas experiências são as verdadeiras, e quem as escuta não dá ouvidos aos espíritos equivocados. Todos nós buscamos a palavra de Jesus, porque o seu Evangelho é fonte de luz, é vinho de Deus na excelência do seu paladar. Quantos falsos cristos já surgiram, e quantos deverão surgir? No entanto, isso é para conferir o verdadeiro, pelo paladar do seu vinho inigualável. Quem já sorveu dele, nunca mais buscará outro. O sofrimento dos espíritos inferiores é a falta de despertamento espiritual. Eles não sabem o que fazem. Quando souberem, cessará a dor por falta da ignorância que a gera. Os espíritos desencarnados, qual nós, estamos ligados à humanidade por laços profundos, a qual somos devedores. Desejamos lutar junto com todas as criaturas que se encontram na Terra, até vermos e sentirmos o nascimento de nova terra e novo céu, na certeza de que os corações deverão conhecer e viver o amor para sempre. É feliz somente aquele que conheceu e vive a verdade. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 971, Influência espiritual. A influência de uns espíritos sobre os outros espíritos são sempre boas, quando os primeiros são bons. Em relação aos espíritos inferiores, certamente que a influência exercida por eles é má. Assim são, igualmente, as influências que os espíritos inferiores exercem sobre os homens. Eles, sendo de maus pendores, atrairão espíritos da mesma faixa. O caso todo é de sintonia, atração irresistível dos corações do mesmo nível. Nota-se, nos dramas das obsessões, que os espíritos se ligam aos seres humanos com os quais se identificam, como a erva daninha na árvore, sugando suas energias em verdadeira simbiose. Para o desligamento, necessário se faz que um deles mude os pensamentos. Do contrário, não adiantará o desligamento violento, devido ao encarnado buscar, pela vida, outro, ou outros,
da mesma sintonia de vida. As paixões desregradas são indício de que por trás delas existem mentes influenciando os que vivem na carne, por diversas maneiras. O melhor trabalho de desobsessão são as mudanças de comportamento do obsidiado, pelos processos ensinados por Jesus, fazendo do velho homem do mal, o novo homem de bem. Sintonia e justiça. Quem vive e pensa no mal, o atrai por canais que por vezes desconhecem. Os espíritos perversos procuram desviar do bem a quem queira ajustar-se às suas hostes, mas, que tem no fundo do coração algo de mal, eles reforçam as más ideias e, se o candidato resiste até o fim, será salvo das influências destas almas que ainda não acordaram para a luz da compreensão. Todos os homens que estagiam na Terra são mais ou menos obsidiados, por ainda existir no seu âmago vibrações idênticas às dos obsessores. No entanto, quando o Evangelho passa a ser vivido por esses corações, eles travam lutas terríveis, uma querendo vencer o outro. Todos temos de enfrentar essa guerra que é o mais difícil, a guerra íntima. O próprio corpo acostumado com vibrações negativas rejeita o condicionamento do bem. O que é preciso é aumentar a fé e confiar em Jesus como guia de todos nós. Ele espera isso para ajudar melhor. Devemos recordar quando Paulo pregava aos judeus, uma multidão deles, e os espíritos inferiores que os seguiam influenciavam seus tutelados para irem contra as ideias do convertido de Damasco, porque elas eram para as mudanças de comportamento e libertação dos escravos do mal. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Atos 13:45. Os espíritos inferiores usam destas oportunidades para influenciarem os médiuns que estão em constante comunicação com eles. Mas Jesus é o libertador cósmico, que desconhece barreiras para ajudar seus tutelados, que se submeteu aos braços da cruz, no maior exemplo de amor da história universal. Ele reuniu a força divina em seu coração de luz, para servir de alimento à humanidade toda. Agora, pelos processos das comunicações dos espíritos benfeitores, é que os homens estão conhecendo verdadeiramente quem é Jesus, e na verdade dizemos que ele é muito mais que pensas mais tarde conhecer. Ele é a vida para nós outros, dos dois planos da vida. Se queres boas influências, sê bom na bondade de Jesus, do contrário, serás joguete de espíritos que ignoram a verdade. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 972, Influências. Espíritos convergem para espíritos pela força de atração que uns exercem sobre outros. Certamente que aqui prevalece a assertiva de que semelhantes atraem semelhantes. Notamos a ação desta lei mesmo nas coisas materiais. Os animais da mesma espécie se juntam, os pássaros e os peixes. E na ordem dos homens, não deixa de ser do mesmo modo. São influências recíprocas. É o buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Verdadeiramente, as paixões não existem materialmente, elas são forjadas na mente, e certamente que as suas vibrações negativas interferem no mundo corpóreo, predispondo-o a tais condições. Os espíritos maus dão campo aos pensamentos inferiores, alimentando-os nos seus tutelados, por vezes, sem que eles percebam essa influência. Esses espíritos, quando de certa categoria intelectual, agem nos intervalos dos pensamentos dos homens ou mesmo de espíritos, seus companheiros mais atrasados, para os comandarem, no sentido das suas más aspirações, ao passo que os espíritos superiores usam o mesmo método para induzi-los ao bem comum. Vivemos sob influências de todas as ordens, basta saber escolher a que devemos aceitar, a escolha é nossa. O mundo é cheio de insinuações boas e más. Convém estudarmos todas elas, para que possamos ser nós mesmos, lutando para nos despertarmos para a verdade que nos livra de todos os males. Os espíritos malfazejos influenciam os espíritos menos experientes,
por vezes, se servindo de médiuns para influenciar os encarnados. Há um processo de influências desconhecido pelos homens, a não ser para os espíritas bem orientados, que procuram imediatamente recursos na prece e no trabalho, na meditação e na reforma íntima, sendo esta última a mais acertada para os livrarem das más influências. Existe intercâmbio de espírito para espírito que foge à nossa análise, todavia, se procurarmos viver o amor, nos conduzirmos à caridade, revestirmos-nos de benevolência, condicionarmos-nos no perdão aos que nos ofendem, esquecer a violência, sentir as leis de Deus e passar a vivê-las, as influências que a nós chegarem serão selecionadas pela própria conduta que levamos, sem percebermos esse trabalho que a luz nos dedica. A reforma moral é o melhor remédio para todos os males da humanidade. Eis um alerta para quem se encontra próximo dos laços inferiores das trevas. Pois vejo que estás em fel de amargura e faço de iniquidade. Atos 8:23. Pelas influências que deves sentir, podes notar esses laços e procurar te isolares deles, pelos processos que os grandes espíritos nos ensinaram. Acompanhar o Cristo é o melhor caminho. Os espíritos inferiores que são influenciados por outros nas paixões, sentem o suplício por não poderem realizar o que desejam, a não ser em parte, como as suas intenções buscam. No entanto, os seus influenciados espirituais igualmente sofrem, porque quem inspira nos outros o mal, é portador dele no coração. Só isso basta para gerar mal-estar na mente e intranquilidade na consciência. O mal não compensa. Procura investir tuas forças na conquista da harmonia, e para tanto somente Jesus é doador na terra para todos nós. Procura, que Ele está a te esperar, pelos fios dos teus pensamentos. Estuda a caridade, procura seu reino, que ela está à tua espera, e vive o amor, que ele já participa da tua vida. Os maus espíritos precisam de nós, e somente encaminhando-os para o bem, pela força do exemplo, é que poderemos gerar em nossos corações, para os corações deles. O resto pertence a Deus, que sabe lidar com os seus filhos. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 973, Torturas Morais. Todas as descrições sobre as torturas morais da alma no mundo espiritual, que lhe infunde a consciência daquilo que ela fez na terra, é como que um tribunal implacável dentro dela, a cobrar reparo. As religiões no mundo surgiram como o bem de Deus para os homens. Elas aliviam de certo modo a consciência em apuros, mostrando, por vezes superficialmente, alguns aspectos do mundo espiritual e o que se passa nessa região do espírito. No entanto, só a doutrina dos espíritos traz ao mundo verdades antes não conhecidas, pelos processos da mediunidade. Entretanto, os meios de comunicações ainda são frágeis, no que se diz da pureza dos avisos. Confiemos no amanhã, pois a tendência é cada vez melhorar os sistemas. E os próprios medianeiros que vão chegando ao planeta trazem melhores condições de recepção mediúnica, servindo assim com fidelidade aos comunicantes. Convém notar-se que o que já foi revelado é o bastante para colocar os encarnados a pensar nas diretrizes a serem tomadas. Os próprios espíritas ainda não têm uma ideia perfeita do que seja realmente o umbral. Esses assuntos atualmente podem criar situações difíceis para o psiquismo humano. Nem sempre a verdade pode ser dita como ela é. Somente podemos falar de alguns aspectos da realidade, e essa fala deve continuar na sua gradação necessária, acompanhando a evolução das criaturas. Não se pode descrever as torturas morais que sofrem alguns espíritos em regiões inferiores, e mesmo vagando nos espaços, por vezes ligados ao cenário dos acontecimentos lamentáveis. Mesmo que eles se comuniquem por médiuns de confiança, a dificuldade de descrição do que se passa com eles é muito grande. A linguagem é pobre para mostrar a realidade, todavia, é a mais avançada até agora, que chegou aos homens. Convém a todos meditar nestas verdades e procurar,
com todas as forcas, dar início à corrigenda. A consciência torna-se, pela influência de certos erros, conturbada, de modo que o espírito sente que está realmente condenado ao fogo eterno, diante das lembranças das falsas doutrinas que ouviu quando encarnado. Se usaste as mãos para infelicitar os outros, para assinar papéis que destruíram muitas esperanças, se elas incendiaram casas e cidades, elas devem ser reeducadas, fazendo o bem, e somente com Cristo elas poderão ser restauradas. E fitando a todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Lucas 6:10. Essas torturas morais do passado podem agredir os membros do corpo, e o sina da cura somente está em Jesus Cristo, que tem o poder de ajudar aos espíritos a curarem a si mesmos. As comunicações espíritas mostram o estado da alma em todas as situações a que ela chegou, de bem e de mal, para que os encarnados, com esse exemplo, possam tornar outras diretrizes de vida, ganhando, assim, condições melhores na conquista da sua paz de consciência. A imaginação do homem criou uma verdadeira ficção, no que se refere à vista futura, chegando a ponto de o espírito julgar ter direito de ingresso no céu pelo poder do ouro ou por ordens humanas. Os próprios santos são produzidos pelos homens quando, por vezes, estão em difíceis situações. Diante desta calamidade, o mundo espiritual resolveu falar mais diretamente aos companheiros da Terra, mostrando-lhes a realidade da vida espiritual, revelando que ninguém morre, que todos têm as mesmas possibilidades de viver felizes, e que a reencarnação é uma lei para todas as criaturas. Os que regressaram à pátria do espírito podem voltar e conversar com os que ficaram e, ainda mais, trazer a mesma palavra do Cristo para educar e instruir os que desejam melhorar. Diante desse trabalho espiritual, as torturas morais vão desaparecendo, como a bruma diante do sol. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 974, Fogo Eterno. A ignorância fez o homem menos instruído crer que poderia pagar suas faltas no fogo espiritual, ao qual se deu o nome que faz tremer a tantos, inferno. Mais tarde, os mais espiritualizados passaram a descobrir que esse inferno existe mesmo, porém, que é com mais intensidade, dentro das criaturas, na condenação da própria consciência. Entretanto, ele é transitório, e não eterno. Eterno, somente o amor. Nos caminhos que a alma deve percorrer, existe de tudo que se pode imaginar, e muito mais. Há narrativas dos lugares infernais, que os teólogos descrevem, passam a ser céu, se buscarmos a realidade do que verdadeiramente existe em zonas inferiores. No entanto, não devemos mencionar esses ambientes, para não levar os homens a criarem imagens negativas que lhes poderão trazer mais inquietações espirituais. A criação do fogo do inferno parece que serviu para amedrontar certos tipos de espíritos que, não sendo pelo temor, poderiam fazer coisas piores. Porém, generalizaram em demasia essas imagens, de modo que o fantasma foi contra os seus criadores e alimentadores desta mentira do terror. As opiniões são diversas sobre a validade da criação do fogo do inferno, realimentada pelo catolicismo romano. Uns dizem que foi benéfica, outros que foi destruidora. O próprio Livro dos Espíritos, em perguntas e respostas anteriores, nos informa que tudo tem uma razão de ser. Sendo assim, nada se perde e os benfeitores da espiritualidade têm a capacidade de transformar tudo em bênçãos de luz para a libertação das criaturas. Eis que estamos em frente à época de transformações, e o próprio Espiritismo é esse progresso, mudando situações e ampliando condições, no sentido de que as almas dos dois planos se conscientizem da verdade mais acentuada. Os que foram condenados ao fogo do inferno estão de volta dizendo a verdade, e os condenadores a esta ilusão igualmente voltaram para falar das verdades eternas,
já conscientizados destas verdades, pela realidade que encontraram ao desencarnar. Dentre eles, alguns estão entre aqueles que deixaram profundas mensagens em o Evangelho segundo o Espiritismo. Se assim podemos dizer, falamos que o fogo do inferno está na consciência, mas que ninguém, espírito algum, ficará eternamente sofrendo. Se o espírito foi criado simples e ignorante, haverá de passar por todas as provações, expiando seus erros e sofrendo as consequências dos seus atos. No entanto, os maiores da espiritualidade, que dirigem a Terra, também passaram por esses caminhos, neste ou em outros mundos. Todos somos iguais, em tudo de que precisamos para nos libertar. Não somente o fogo do inferno é imagem ilusória, mas milhares de outras, e o tempo irá mostrar a verdadeira realidade. O espírito recebe o que deve e pode suportar. O estudioso da história universal pode verificar quantas mentiras caíram com o tempo. A astronomia moderna pode confirmar o que falamos. Quantas teorias caíram com o progresso. Não precisas te apegar somente à questão do fogo do inferno. As mentiras, por vezes, e se podemos assim dizer, formam plataforma para que a verdade possa aparecer, e mesmo ela surgindo, e na relatividade que os corações possam suportar. Por quanto tempo os sábios afirmaram que a Terra era sustentada por 4 elefantes? A própria medicina, quantos concertos não vem dando às suas teorias? Não é somente o fogo do inferno que constitui ilusão. No fundo, em tudo que se fala existe algo de verdade, embrulhado nas letras que se escrevem. O fogo existe, fora e dentro das almas que alimentam pensamentos errôneos e desrespeitam as leis naturais criadas por Deus. Se queres, leitor amigo, salvar-te deste fogo, que por vezes se encontra mais próximo do que pensas, lembra-te desta asserção do Evangelho. Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19:19. A tua mente, com este exercício, passará a abrir as portas do conhecimento de Deus e das suas leis, que nos dirigem a todos. Quem obedece a esses preceitos do Evangelho, destrói o inferno íntimo, e no lugar desse fogo surgirá a luz que alimenta a vida pelos processos do amor. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 975, Felicidade do Justo. Os espíritos inferiores que compreendem a felicidade do justo, certamente é porque conhecem, na sua profundidade, as leis de Deus. Essa revelação vai se fazendo para eles gradativamente. Não há violência no aprendizado e as teorias que chegam a eles são gravadas de maneira suave nas suas consciências. No entanto, eles não se lembram delas totalmente, que vêm à tona aos poucos, de acordo com as suas capacidades de assimilação. Alguns compreendem porque o justo é feliz, e trabalham para tal aquisição, pedindo novas voltas à contínuo terra, no trabalho e na autoeducação espiritual. Onde quer que o espírito esteja, na erraticidade, somente a maturidade pode levá-los à educação das suas faculdades, e essa maturidade requer a ação indispensável do tempo. Felicidade não se compra e não se vende, iluminação da alma depende do despertamento dos valores imortais do espírito, e o mais grandioso é que todos são possuidores destes valores. Queiramos ou não, eles, algum dia, se fazem luz em nosso coração, tranquilizando nossa consciência. É importante que tenhamos a certeza de que expiação, provações e outros termos, qualificados como sofrimentos dos espíritos, são processos naturais de despertamento da luz na intimidade de cada um e depois de vencidos, acendem a luz no coração e tranquilizam o mundo da consciência. Os reinos da natureza passam por transformações que, de certa forma, se traduzem por sofrimento. A matéria bruta, para ser transformada em peças valiosas, passa por processos de agressões incontáveis, e quem pode dizer que não haja sofrimento em outra dimensão de vida? Tudo não passa de caminhos traçados pela divindade.
Se o homem de hoje entra por caminhos errados, é para aprender amanhã o certo. Sofrendo as suas consequências, as lições ficarão mais gravadas na sua sensibilidade. Se deseja crescer, deve subir, e toda subida exige esforços e sacrifícios permanentes. Diante de Jesus, já crucificado, os fariseus, em sua ignorância, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Mateus 27:42. Não sabiam eles que a cruz era o ponto final de sua majestosa lição para a humanidade, entregando-se para salvar a muitos. Depois da cruz, ele cumpriu sua promessa de que voltaria, e voltou, matando a morte e apresentando-se na sua glória, provando que a vida continua. A cruz é o processo de despertamento para a vida, e cada um de nós temos de tomar a nossa cruz, pois ela é a força que ilumina a consciência. Os espíritos inferiores, nossos irmãos que merecem a nossa maior atenção, esperam de nós o exemplo de vida reta, ajuda nos seus caminhos difíceis, para subirem com o peso do madeiro das suas próprias lutas. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 976. Os espíritos bons se afligem. Os espíritos superiores não sentem aflições com os sofrimentos humanos. Eles assistem aos seus tutelados com sabedoria e toleram sua ignorância ante os sofrimentos, o desespero, a impaciência, por saberem que todos procedem dessa maneira, principalmente os homens que ainda não alcançaram certa compreensão espiritual. Se os benfeitores espirituais fossem sentir aflições com os sofrimentos dos homens, tornariam o ambiente pior e os enfermos passariam a sofrer mais. Eles compreendem a necessidade da dor para despertar os valores internos dos sofredores. Quanto mais elevado é o espírito, mais tranquilidade tem na consciência e paz no coração. Eles não se emocionam nem se alegram como as almas da terra. A alegria pura e o prazer espiritual fazem os espíritos irradiarem amor e eles se sentem felizes de modo diferente dos que estão encarnados. As dores e aflições são sofrimentos para os espíritos ainda ligados às paixões terrenas. Depois que a alma supera as tribulações pela falta de harmonia espiritual, cessam todos os tipos de inquietação e a mente entra em estado de graça. Os espíritos superiores não podem sentir aflição com fatos passageiros, sem fundamento na eternidade. Eles cuidam de ajudar aos que sofrem, infundindo-lhes ânimo novo. E pela intuição lhes fala, na acústica da alma, que devem andar, trabalhar e orar com coragem, porque desta forma todo o mal irá diminuir e crescerá a esperança na felicidade. O porvir acena com mãos benfazejas para os que sofrem com paciência. É bom lembrar das bem-aventuranças de Jesus para os que padecem. Os espíritos superiores estão sempre ao lado dos sofredores, em nome do Mestre, garantindo a sua promessa de que nenhuma das suas ovelhas ficará desamparada. O trabalho dos espíritos superiores é junto aos ignorantes. Como seriam suas vidas, somente contemplando a divindade? Haveria o tédio crescente em seus corações. É por isso que Deus não para de criar, e continua emanando a vida que se encontra em variados estados, para que todos tenham trabalho. O Criador não para. E Jesus também está sempre trabalhando. Os espíritos elevados, por sua vez, são co-criadores ante a paternidade divina. Não adianta somente ler, necessário se faz meditar nestas verdades, para que se possa compreender melhor as leis de Deus e o seu amor. As provações são necessárias para todos os espíritos, porque é nelas que são despertados os valores, talentos divinos que, por vezes, dormem no coração. Quando começas a crescer, todo o mal se volta contra ti, e para ascender mais depressa, deves saber resistir a ele, segundo o exemplo dado pelo Cristo. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele os escarneciam dizendo: E salve, Rei dos Judeus!
Mateus 27:29. Podemos notar o que haverão de passar todos os que despertaram para a luz do entendimento espiritual. Eles receberão uma coroa de espinhos, uma cruz, e os injuriadores não faltarão nos seus caminhos. Isto pode acontecer por todas as suas vidas, até aprenderem a suportar as agressões dos ignorantes que desejam sempre apagar a luz dos outros, por estarem nas trevas de si mesmos. No entanto, os espíritos superiores passam por tudo isso com bom ânimo, vencendo todos os ataques e ainda orando por eles. Essa é a nossa meta com Jesus. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 977, em presença da vítima. Comumente, a vítima está presente junto ao seu ofensor. No entanto, há duas presenças que a razão nos faz crer, para maior elucidação. A primeira é da própria vítima. Quando não tem compreensão, ela, por lei que a garante, acompanha seu algoz cobrando o que a sua ignorância lhe fez, perturbando sua vida. Ela se esquece, quase sempre, que ela mesma atraiu esse escândalo, e perseguidor e perseguido, ajuntando-se nos sofrimentos pela assistência do tempo, começam a despertar seus valores espirituais. Aquele que despertar primeiro, se liberta, perdoando ou trabalhando para a liberdade do outro. Isto sempre é benefício, por isso que Deus concede que os dois se unam por lei de afinidade, mesmo que aparentemente no mal. A outra forma de estarem juntos, vítimas e ofensores, é pela via da consciência. Ela reproduz para o artista do mal tudo o que ele fez, que surge na sua tela mental de modo mais claro, como se estivesse reproduzindo o mesmo escândalo. Esse sofrimento é mais acentuado que o primeiro. A consciência é um tribunal que não cede a choro, nem a promessas vazias. Ela somente se aplaca pelo esgotamento dos efeitos, uma vez cessada a causa, pela caridade, pelo amor, pela compreensão e pela paciência diante dos seus resgates. A consciência aliviada é força para a renovação espiritual. Não devemos nos esquecer da oração todos os dias para os que sofreram pela invigilância. O mundo atual está repleto destes dramas, o que nos dá coragem e estímulo para ajudar as almas comprometidas a aliviarem esses fardos pesados dos seus ombros, livrando-se do fogo do inferno íntimo, que causa todas as ações maléficas capazes de fazer sofrer terrivelmente. No entanto, é neste sofrimento que Deus nos lega lições imortais de amor e de perdão. Quando a vítima é um espírito elevado, ou que se eleva, o ofensor depara com a sua imagem na profundidade da consciência, não que a vítima o deseje, por já ter perdoado, mas, por força da lei. Depois de limpa a consciência, o ofensor guarda as lições e passa a trabalhar em favor dos que padecem as mesmas agressões, igual às que ele mesmo fez em tempos passados. Os justos, as almas puras, trabalham sempre sem se contaminarem, porque esse interesse de ajudar, de servir, de amar aos que sofrem e passam por esses caminhos de contrastes. É porque eles já passaram por isso e outras entidades os ajudaram a caminhar com mais ânimo. Todos os espíritos, sem exceção, trilham pelos mesmos caminhos. Somente as faltas, as dores, problemas e desarmonias diversas os fazem despertar para a luz que existe na sua intimidade. A doutrina dos Espíritos surgiu no mundo para nos mostrar a misericórdia de Jesus para conosco, apontando meios e mostrando condições de nos livrarmos de todo o mal, pela prática do bem. Aos que sofrem os reveses das suas ações, parece que esses tormentos não têm solução, e passam a lembrar do inferno eterno para os maus, conforme afirmam certas religiões. A eles, o Evangelho responde. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Lucas 18:27. Quando as lições forem assimiladas, virá a bonança para a alma sofredora e ela passará a sentir a presença de Deus abençoando-a e revestindo de coragem santa na construção da sua tranquilidade. Nessa hora, a vítima desaparece da sua consciência, já que,
Em muitos casos, ela estava trabalhando para sua recuperação no silêncio, de forma que vítima e ofensor se unem para o trabalho com Jesus em favor da humanidade. Eis aí o trabalho de Jesus nos corações das criaturas. É a fraternidade crescendo e o amor multiplicando amigos no coração da vida. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 978, Lembrança das faltas. Mesmo depois que o espírito culpado limpa as suas falias da consciência, elas deixam alguns liames espirituais para o futuro. Essa é sempre a pergunta de muitos, que desejam conhecer na profundidade o ser, nas suas jornadas de ascensão. Verdadeiramente, as faltas cometidas, ou o processo de despertamento da alma para a vida maior, causa transtorno, reveses de todos os tipos, dos quais conheces alguns nos caminhos do mundo. No entanto, Deus não é carrasco, a fazer sofrer uns mais que os outros. A consciência, depois de limpa pelas bênçãos do arrependimento, juntamente com o reparo, torna a sua limpidez como foi criada, sem existir desarmonia na sua engrenagem divina. Porque a mente haverá de perturbar uma obra de Deus com sua simples ignorância. Quem paga uma conta não mais deve, principalmente quando os juros são contados, como nos processos de elevação das almas. Deus é pureza espiritual, e a inteligência divina não iria criar almas, como o fez, sujeitas ao desequilíbrio eterno. É bom que se lembre de novo que aquilo que os homens acham impossível, é possível a Deus. Deus é amor, e somente isso basta para nossa paz de consciência. Jesus nos fala que devemos amá-lo acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. O espírito deve e pode amar a Deus em tudo que existe. Assim, a resposta virá ao nosso encontro, vertendo-se do amor universal. As falias que cometemos e que religiões classificam como pecado de variadas categorias, podem se comparar com a lama que vem a sujar, depois de um banho, deixa de existir. Assim, os chamados erros, depois de um banho que o tempo oferece, vão para o esquecimento e a limpidez da consciência torna-se como o sol que dá vida e que nos faz amar mais aos que sofrem e a tudo que existe em torno de nós. Então, dotados de harmonia mental, passamos a procurar a verdade, porque ela nos libertará. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João 13:21. Ao alcançarmos a verdade, as faltas tornam-se brumas diante do sol espiritual expresso pela consciência. Essas faltas, sistema indispensável para acordar a alma, transformam-se em virtudes pelas bênçãos do Criador e Transformador de todas as coisas. A vida é movimento, e esses 6 Deus operando em todos os rumos. Se ainda te lembras do mal que praticaste em alguma parte, alguma pessoa, e te sentes infeliz, é porque não limpaste da consciência esse magnetismo turvado das ações más. Continua fazendo o bem e amando a Deus sem distinção, que logo a consciência dará sinal de liberdade. Não esmoreças, pois os próprios espíritos angélicos que assistem o Cristo nas suas esferas de luz, passaram por todos esses transes, qual o que por ora passas. Não perturbes o coração pelos processos que deves passar para o teu próprio bem. Não deves procurar o mal, nem incentivá-lo, mas, se a dor bater à tua porta, não blasfemes, procura livrar-te dela com paciência, no mesmo ritmo de paz que Jesus te ensinou. Enfrenta os problemas com coragem, sem procurá-los igualmente. Não compliques a tua vida, ela, mais natural, é bem melhor. O objetivo primordial da doutrina espírita é o mesmo do cristianismo: modificar o homem, fazer nascer o homem novo dentro do homem velho e iluminar os corações pelo processo do amor universal. O dia em que Jesus abrir seus braços divinos dentro do coração humano, será o sinal de salvação da criatura para sempre. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 979, Felicidade Perfeita.
O espírito que sofre antecipadamente com as provas porque deve passar no seu autoaprimoramento, é o que ainda se encontra ligado às trevas. A ignorância é sempre a fonte de todas as suas apreensões. Aquela alma que se encontra mais purificada, não sofre tanto quando deve descer a carne para novas lutas em seu favor. Para o espírito que já se elevou, nada existe de penoso no voltar às lides da carne em preparo para novas etapas espirituais. É bom que se diga que o espírito deve abraçar as oportunidades que Deus lhe enviar, porque elas são as formas de enriquecimento espiritual. Para alcançar a felicidade perfeita, necessário se faz que passemos por todos os testes que queira Deus que passemos. Ele sabe o que fazer dos seus filhos na grande escola da vida. Fomos criados com todos os valores imortais guardados em nossos corações, bem como os processos de despertamento, e esses processos, que poderão receber os nomes que lhes quiserem dar, vão surgindo e acendendo luzes nas nossas consciências. São eles os responsáveis pela nossa felicidade. Felicidade é, pois, um ambiente de luz criado pelo amor sem fronteiras, onde todos trabalham para a vida e pela vida, sem paixões que lhes possam impedir a marcha para Deus. As almas são provadas em todas as direções e a reencarnação nos leva às mudanças. Nelas, provamos muitas lições que têm o poder de nos libertar. Para a alma cheia de problemas criados por ela mesma na sua jornada, todos os contrastes a levam ao sofrimento. É neste sentido que Jesus desceu à Terra, como socorro para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos ligados a ela, mostrando-nos os meios de nos livrarmos do peso da consciência. O Evangelho é força viva de libertação do espírito. Todas as contradições, todas as guerras que surgem em nós, a maldade, o ciúme, a discórdia, o ódio que nos faz sofrer, nascem da ignorância das leis espirituais. Quando começamos a compreendê-las, os sofrimentos dão tréguas e, se continuarmos a trabalhar na autoiluminação, eles desaparecerão por completo. É neste sentido que a verdade nos liberta. De onde procedem guerras e contendas que lhe é entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago, 4:1. Quando se fala na carne, é porque o espírito ainda se encontra sob a contínua influência das paixões inferiores. Quando ele se libertar delas, tudo de mal irá desaparecer, com o entendimento mais profundo sobre a vida. A alma que se encontra envolvida nas trevas não pode gozar da felicidade perfeita. Somente a que já se libertou dos sentidos inferiores é capaz de entender e de viver o bem, acima das inferioridades humanas. As paixões da carne são sinônimos de descida para as trevas, e nelas o anseio de procurar a luz aumenta. Com acento circunflexo a alma começa a crescer quando vê Deus em tudo. A própria criação reflete o Criador, lembrando o homem que ele pode sentir e alcançar o que chama de felicidade. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 980, Fonte da Felicidade. As uniões de almas sinceras, de espíritos que se elevaram no amor, certamente que são a fonte da felicidade, por trabalharem e amarem juntos. Toda sequência de fraternidade que puderem sustentar, são laços de luz que as almas criam para o bem da humanidade. Entretanto, as uniões que se fazem dentro dos princípios inferiores, onde medram o ciúme, a hipocrisia, o orgulho e o egoísmo, não são fonte de felicidade e, sim, de sofrimentos de variada ordem na conjuntura da alma, pois se tornam sementes que proliferam na desarmonia. Para se ter companhias espirituais elevadas, é indispensável que os ideais sejam igualmente elevados. Procura, se ainda não atingiste esse grau de despertamento, esforçar-te para tal, já que somente atraímos para nós segundo o que somos. Isso é lei universal da justiça. A verdadeira fonte da felicidade é o amor, dentro da pureza que Jesus nos ensinou, cada vez mais crescendo no meio dos postulados divinos.
O mundo se encontra em duras crises, porque essas crises nascem no centro das almas em desequilíbrio. Quando se acertarem por dentro, o que existe exteriormente acompanhará as normas internas. O homem está sob o regime de duas forças, o bem e o mal. Para onde houver maior propensão, é para aí que ele vai, e a luta deverá ser maior. A conquista do bem é mais difícil, mas vai se tornando mais fácil à medida que ele vai vencendo seus instintos inferiores. Se alguém se considera sábio e entendido das leis, deve mostrar pela vida. Quem entre vós é óbvio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Tiago, 13:13. Quem achar que já conquistou as virtudes espirituais não deve falar, sim, mostrar pelas suas obras, no silêncio da sua própria vida, porque a virtude evangélica irradia, sem ser preciso anúncio. Quando assim procedermos, já estaremos de posse da fonte da felicidade. Basta bebermos nela outros conhecimentos, em outras mudanças de vida para a vida imortal. A felicidade completa, somente as almas puras podem desfrutar. Analisa teus pensamentos, tuas ideias, tua fala. Se forem puras, podes considerar-te alma feliz, por já teres dado os primeiros passos para a glória imortal e para novas oportunidades de trabalho de alta relevância com Deus. Jesus está sempre a nos esperar para trabalhos mais dignos. Depende do nosso preparo na intimidade do coração. Quando tudo passar, notaremos que levantamos muitos véus que encobriam as maiores lições, e passaremos a estudá-las, não nos livros do mundo, mas, no livro da natureza, escrito por Deus. O homem, por vezes, acha seu trabalho penoso, e ficando apressado para que o dia acabe para o seu descanso. Para os espíritos que já se elevaram, nada existe de penoso, tudo se transforma em alegria de vida. Os espíritos puros sentem felicidade no trabalho com amor, sorvendo mais vida, na vida de Deus, que nunca para. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 981, Futuro do Espírito. Há modos diferentes de encarar a morte, uns a temem, outros a encaram com coragem, e mesmo com indiferença. Para saber qual dos dois chega ao mundo espiritual com paz na consciência, basta compreender a situação interna de cada um, daquele que teme a morte, mas que, na sua intimidade, começa a trabalhar honestamente na sua educação espiritual, e o outro que a enfrenta com coragem, mas para fugir da vida na Terra, com uma coragem que nada tem a ver com o equilíbrio emocional. Ambos apresentam muitas diferenças. No entanto, eles ainda têm muito que aprender sobre a espiritualidade, motivando a luz no coração. Chegará em paz ao mundo espiritual somente aquele que construiu essa paz no coração, o homem justo, capaz de amar sem distinção a todos e a tudo, que tem a coragem cristã crescendo cada vez mais na sua intimidade espiritual. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, 4:10. Haveremos de nos sentir humildes na presença de Deus, porque somente assim a vida nos exaltará. Se nós mesmos nos exaltamos, destruímos ou empanamos a luz no coração. É indispensável que aumentemos o nosso celeiro de conhecimentos, de virtudes aplicadas e de paz conquistadas dentro do coração, para que, na hora da viagem, deixando o fardo físico, a coragem nos revista de ânimo, por sabermos que cumprimos os nossos deveres sem temer a passagem e sem desdenhar essa mudança, que não deve perturbar os nossos sentimentos. Desejar a morte não é sinônimo de estado espiritual superior, nem nunca seria. Não devemos desejá-la, devemos nos entregar à vida, esperar em Deus o que deseja fazer de nós, sem, tampouco, temê-la. O dever do cristão consciente é passar por todos os reveses, por todas as provações, com muita serenidade, que nesses momentos as luzes dos céus o cercam de mais suavidade e amor. Ma verdade,
Nenhum momento há de desencarnação que seja igual a outro ante a espiritualidade superior, cada qual na sua posição conquistada. Tudo tem relação com a posição que já atingimos no nosso despertar espiritual. A espiritualidade superior não se perturba com os diferentes modos de encarar a morte. Ela sabe, e disso é consciente, que não poderia ser de outro modo. Todos os espíritos, para chegarem à serenidade, passam por diversas fases de elevação, mas, sabem os espíritos superiores que todos, sem exceção, vão chegar ao ponto desejado, com o despertamento dos valores internos. Somos todos semelhantes e todos feitos pelas mãos perfeitas. Daí se pode entender os destinos de todas as almas, mesmo os das que estão esperando no mundo espiritual, os que ainda passam pelas provações, pois já passaram por elas, e por isso não se alteram com a mudança da matéria humana, quando chega a sua hora da despedida da terra. Temer enfrentar a morte nada modifica na estrutura das leis espirituais. Tudo passa, e o que teme hoje, no amanhã enfrentará tudo com dignidade. O que zomba hoje, no amanhã terá o maior respeito pela vontade de Deus. Morrer o dizer humano, é viver mais para o dizer espiritual. Compete a todos estudar cada vez mais, meditar sobre as leis da reencarnação e da comunicação dos espíritos com os homens, enfim, saber mais sobre o amor que cobre a multidão dos pecados. Cada vida, ao passar para outra vida, encontra situações diferentes que se ajustam muito bem com as suas necessidades espirituais. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 982, Só o bem salva. Não se pode dizer que é necessário ser espírita ou participar do espiritismo para se salvar. Isso é contra a caridade. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de Paulo, o apóstolo, que diz: fora da caridade não há salvação. Só com a prática da caridade é possível se salvar, em todos os mundos habitados. O que tranquiliza a consciência é o amor, em todas as suas faixas de vida. Todos os verdadeiros religiosos se salvam, todos somos ovelhas de Jesus e vivemos sob a sua tutela divina. As religiões encaminham as almas para o bem, e quem vive nele é que está livre de todos os sofrimentos passageiros, na terra e fora dela. A crença na doutrina espírita ajuda a avisar os conhecimentos da alma, dando aos seus profitentes força para praticar as virtudes espirituais e se libertarem. Mas não é somente sendo espírita que se salva. Os espíritas são, por vezes, mais necessitados de pão espiritual. Eles devem se esforçar cada vez mais no trabalho interno das mudanças espirituais, evoluindo no perdão, no amor e na fraternidade, para que possam sentir o Cristo interno a lhes comandar também por fora. De outra maneira, como acreditar em Deus bom e justo? Devemos fazer a nossa escolha, de onde devemos beber a água da vida. Se no mundo existe o mal e o bem, o que se deve escolher? A resposta nos vem da Epístola de Tiago. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Tiago, 13:11. Certamente que não. As fontes são diferentes para atender às necessidades espirituais. Quem está avançando para a luz é certo que escolha a água doce do entendimento espiritual, e quem se encontra nas trevas, por lei da natureza escolha a amarga. Somos dotados de livre-arbítrio para a semeadura, mas obrigados à colheita. Para nos salvarmos, devemos conhecer a verdade, e ela nos tornará libertos. Para conhecer a verdade, devemos vivenciar as virtudes expostas por Jesus no seu Evangelho. Aquele que passa a viver o amor, sente todas as irradiações dele. Quem passa a viver o perdão, vem a sentir todos os seus benefícios. E assim sucessivamente, cada vez mais ganhando o que dá, recebendo o que oferta. O homem maduro, espiritualmente falando, pode estar ligado a qualquer religião ou filosofia, ou até a nenhuma delas, que ele tem seu porte espiritual que lhe garante sua estabilidade na vida futura. No entanto,
A doutrina dos espíritos fornece aos espíritas meios mais fáceis de acelerar sua marcha evolutiva, por mostrar o Cristo de maneira mais real e simples, abrindo os braços em oferta universal para todas as criaturas de Deus.